Olá pessoal, nesta aula a gente vai falar sobre o paradigma da orientação a objetos, que é relacionado com o paradigma imperativo, no sentido que o programador especifica exatamente o que deve ser feito e como deve ser feito, mas ele tem algumas abstrações que ajudam o programador no seu trabalho. Então, a gente vai ver nessa e na próxima aula os conceitos principais desse paradigma. Vamos lá? Uma programação orientada a objetos, a gente pode dizer que ela teve suas origens na engenharia de software. Se a gente voltar lá para o começo da programação, partindo das linguagens de máquina, onde os programadores tinham que lidar com os detalhes de hardware, até a evolução, mais ou menos no final da década de 60, da computação, que foi quando as pessoas perceberam que software era mais caro do que hardware. Nesse momento, os programas que estavam sendo implementados para resolver os problemas da vida real começaram a ficar cada vez maiores e difíceis de administrar. Então o software naquela época começou a se tornar um artefato gigantesco com milhares de linhas de código, e simplesmente você fazer um programa em linguagem de montagem, mesmo com subrrotinas e um conceito de abstração de processo, não é mais suficiente. Portanto, nesse momento apareceu a necessidade de técnicas de modularização melhores, e aí a orientação a objetos apareceu para resolver esse problema, ou para ajudar a resolver esse problema. E o principal conceito que está na orientação a objetos é o conceito de encapsulamento, que tem vários nomes, a gente vai ver aí, mas que é a essência de você fazer o programa ser modularizado de forma a esconder alguma coisa de outras partes do programa e deixar ele mais protegido. O que é o encapsulamento? A gente pode definir isso como um princípio de agrupar subprogramas e dados relacionados em um mesmo módulo. Ou seja, você vai colocar uma única unidade, dados, ou estrutura dos dados, e o código que manipula esses dados. Isso leva ao conceito de tipo abstrato de dados, que é além da abstração de processo, ou seja, a abstração de dados é um jeito a mais de você criar uma abstração no seu programa. Um exemplo típico para esse tipo de conceito de encapsulamento é o ponto flutuante. A representação interna do ponto flutuante é diferente da representação interna de um número inteiro. Assim como as suas operações. Então, a operação de divisão, por exemplo, inteira, é diferente da divisão de ponto flutuante. Se você encapsular na mesma unidade como que esse ponto flutuante é representado internamente, e como que essas operações operam sobre essa representação interna, você tem o conceito de tipo abstrato de dados, e que é a origem da orientação a objetos, o princípio de encapsular e criar esse tipo de módulo que melhora, ou a modularização melhora as características e a facilidade de criar código. Bom, vamos dar uma olhada então no exemplo para ilustrar melhor o conceito de encapsulamento. Eu estou mostrando aí um código para representar um conceito de posição geográfica. Então eu tenho aqui uma posição, estou definindo aqui numa classe Java. Por enquanto pode esquecer aqui, pode ignorar esses detalhes de como que a classe é definida. Tá? Eu quero mostrar mais a estrutura. Então eu tenho aqui a classe posição, que tem dois atributos, ou que são os dados de uma posição, que é a latitude e a longitude. Pense numa posição geográfica aqui. Então com isso eu consigo representar posições no planeta. E aqui eu tenho um outro código, que é uma outra classe, que tem aqui alguns métodos ou operações que fazem cálculos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o cálculo de distância, onde eu tenho a posição P1, a posição P2 e eu retorno a distância entre elas. Aqui não está realmente realizando cálculo nenhum, só estou ilustrando a estrutura. Tá? E assim eu poderia ter também o cálculo de direção ou o ângulo, sei lá, em relação ao meridiano, uma posição 1, posição 2. Então, eu tenho aqui uma outra unidade que é chamada posição útil, que é uma outra classe, que tem essas operações. Como é que eu faria uso desse código de posição e posição útil para fazer um programa? Por exemplo, se eu tivesse aqui uma aplicação, aqui eu tenho um main do Java, e eu tenho que criar duas posições. Por exemplo, a minha casa, que tem uma latitude e uma longitude, e eu tenho a padaria, que tem outra latitude e outra longitude. Aí eu poderia usar a estrutura da unidade ou do módulo posição para definir a posição da minha casa, e uma outra posição aqui que eu estou declarando como padaria para definir a posição da padaria. E aí eu posso usar as minhas operações de distância e de direção para calcular a distância e direção entre a minha casa e a padaria, certo? Nesse código eu tenho efetivamente alguns módulos. Se eu pegar aqui o meu arquivo posição.java, eu tenho um módulo que guarda os dados da posição. Então aqui eu consigo representar e deixar numa mesma unidade de código, numa mesma classe, no mesmo arquivo, os meus dados. E aqui no posição útil eu tenho no mesmo módulo as operações envolvendo posições. Tá? Então eu consigo modularizar o meu código desse jeito, fica um pouco mais fácil de manter,
do que se eu tivesse tudo isso, né, todo esse código, numa única unidade, num único arquivo. Certo? Essa é uma forma de você modularizar o seu programa e quebrar ele em unidades. Bom, esse exemplo ele segue um estilo de programação antigo, onde a gente tinha aí na década de 70, finzinho da década de 60, comecinho da década de 70, onde efetivamente eu tinha que melhorar a minha estrutura de código. Então a gente tinha normalmente separação da estrutura de dados, que eram os registros, e as bibliotecas, que eram um conjunto de subprogramas, que implementavam operações que eram bastante reutilizadas. Então isso implementava uma forma de modularização que facilitava um certo aspecto da programação, que é o aspecto do processo. Então, ao invés de fazer um único programa com, sei lá, 5.000 linhas de código, você quebra ele em subprogramas e você consegue abstrair o processo todo em programas menores. Tá? Isso facilita a programação, porém, esse estilo dificulta a modularização efetiva. Primeiro, o programador precisa conhecer a ordem dos parâmetros. Né? Quando você vai lá e olha para o código do cálculo de direção, lá, P1,P2. Essa direção é de P1 para P2 ou de P2 para P1? Essa ordem depende de como que o módulo foi definido, certo? Então esse é um dos aspectos que essa modularização não resolve. Além disso, você está separando o conceito dos dados e as operações, de forma que você tem que colocar ou buscar em arquivos diferentes coisas que são relacionadas. Tá? Então essa modularização, apesar de facilitar em alguns aspectos de processo, quando você trabalha com programas grandes que envolvem muitos dados e muitos subprogramas, você acaba separando demais as coisas. Isso prejudica o seu trabalho, o trabalho do programador, na construção do software, no uso das bibliotecas e também na manutenção e evolução dos sistemas. Tá? Então, apesar de ser um estilo que na época foi bem utilizado, não se tornou mais suficiente com a crise do software e por isso surgiu a necessidade de um outro estilo de modularização. Nesse exemplo, o que isso significa? Né? O que isso tem impacto no meu código? Aqui estou no programa principal. Quando eu estou usando a operação distância, por exemplo, ou direção, distância nem é tão problemático porque a gente não tem realmente diferença entre a distância do ponto A e B e A. Mas a direção pode fazer diferença. Tá? A minha direção é em relação do P1 para o P2 ou do P2 para o P1? Qual que é o ângulo que está sendo calculado aqui? Eu tenho que conhecer lá dentro, né, para saber qual que é a ordem de aplicação dos parâmetros. Eu tenho que saber qual que é a filosofia dos parâmetros dentro desse argumento, dentro dessa operação de direção aqui. Além disso, enquanto eu tenho que estar programando, por exemplo, aqui o método operação distância, eu tenho que saber, peraí, o que é que tem na posição P1 mesmo? O que é oposição? Aí você tem que vir aqui com o arquivo posição e olhar, aqui são os detalhes de posição. Aí você volta para esse arquivo aqui e continua programando aqui. Ou seja, está separando coisas que naturalmente ficam juntas. Você não consegue pensar em uma operação de distância sem conhecer os detalhes internos de posição. Então, essa separação entre biblioteca e registro se tornou ineficiente e era necessário uma forma diferente de organizar o código. Um jeito melhor de organizar isso daqui seria o seguinte, eu vou pegar essas operações distância e direção, vou mover lá para a classe posição, certo? Vou apagar o static aqui, depois a gente vai falar aqui que é o static, né? O static na verdade ele desconsidera a instância na hora de você definir uma operação. Então agora a gente tem essa distância, essa direção aplicadas em relação ao objeto atual, à classe atual. Então isso significa o seguinte, quando tiver uma posição sendo definida, ela tem uma latitude e ela tem uma longitude. E ela também tem operações para serem aplicadas em cima dela mesma. Então, por exemplo, a posição minha casa eu posso aplicar a distância em relação a outra posição. Então não tem mais a necessidade de ter agora um P1 e P2. Eu coloco aqui uma outra P, outra posição, por exemplo. Mesma coisa aqui, outra posição. Porque a chamada de métodos em objetos, né, na orientação a objetos, ela pressupõe a existência de uma instância e você pode assumir que esse método conhece os dados dessa instância. Tá? Então essa estrutura aqui, ela junta numa mesma unidade os dados e as operações sobre estes dados. Então se eu vier aqui no mesmo código e eu fizer assim, latitude vezes longitude. Qual a latitude que eu estou calculando aqui, por exemplo, double, sei lá, x.
Qual latitude que é essa que eu estou acessando? É a latitude desta posição aqui. Qual que é esta? É o objeto que está sendo chamado a operação distância. Qual que é a longitude? É a longitude desta posição aqui. Se eu quiser pegar da outra posição, eu teria que fazer assim, ó. Outra posição, ponto latitude, outra posição, ponto longitude. Certo? Então, essa estrutura, essa forma de você organizar o seu código está implementando o que a gente conhece como encapsulamento, que é você colocar numa mesma cápsula os dados e as operações sobre os dados. Neste caso, o conceito de biblioteca de operações ou biblioteca de subprogramas não existe mais. Então, essa classe aqui, posição útil, não precisa mais existir. Certo? Então, a gente pode jogar ela fora aqui. Então, com essa nova classe posição, a gente tem um encapsulamento. Repetindo, é a junção dos dados e as operações sobre aqueles dados em uma mesma unidade, em um mesmo módulo. E neste novo módulo, onde os dados estão encapsulados na classe posição, como é que fica o uso deles? Bom, a definição de posição, uso de posição e especificação de latitude e longitude é a mesma coisa. Só que a chamada da operação distância agora fica relativa a um objeto específico. Então eu vou falar o seguinte, ó, minha casa, ponto distância, padaria. Minha casa, ponto direção, padaria. Ou seja, a ordem de aplicação das operações fica um pouco mais explícita. Então, aquele problema que eu comentei, você tem que conhecer a ordem dos argumentos, aqui fica um pouco menos evidente, fica um pouco mais natural a ordem de aplicação das operações, porque você está aplicando as operações em cima de uma instância, em cima dos dados específicos de um objeto. Então, a gente tem o conceito de objeto e classe que ajudam a encapsular. Mas o principal aqui não é objetos, classes, métodos e tal. O objetivo aqui é mostrar que o conceito de encapsulamento é este. Você juntar num único módulo os dados e as operações sobre os dados. Certo? Então esse é o conceito de encapsulamento que facilita a modularização, facilita a manutenção, facilita a construção do software e outros benefícios que a gente vai ver aí. Bom, agora a posição é o que a gente conhece como tipo abstrato de dados. Ou seja, a posição tem um conteúdo lá dentro que envolve não só a representação interna de uma posição, como também o que fazer com essa representação interna. A semântica fica mais clara, no caso aqui a gente ilustrou através do sentido da direção, fica mais óbvio. A modularização fica melhor, porque as coisas relacionadas estão na mesma unidade sintática, no mesmo arquivo, e o programador pode também aproveitar os benefícios do sistema de tipos. Por exemplo, o Java ele tem uma detecção de erros de tipos, que é quando você usa operações não permitidas em cima de alguns tipos. Assim como conversões implícitas e explícitas que podem ser aplicadas pela linguagem, pelo compilador. Então esse modelo tem algumas vantagens. Então, resumindo, o encapsulamento é um critério a mais de modularização. Não basta separar um programa em subprogramas. Deve-se também identificar os dados manipulados dos subprogramas e deixá-los explícitos e agrupados. Certo? Então isso é o conceito de encapsulamento. Ainda relacionado sobre esse assunto, a gente pode citar aqui um artigo lá no começo da década de 70, do David Parnas, que é considerado aí por muitos como o pai da orientação a objetos. Então o David Parnas publicou um artigo que falava sobre o critério para ser utilizado, ou os critérios para serem utilizados na decomposição de sistemas em módulos. E nesse artigo ele desenvolve o princípio que é a ocultação da informação. Então a ocultação da informação está muito relacionada com encapsulamento, também está relacionada com coesão e acoplamento, que são princípios que a gente ouve falar bastante aí, e que são relacionados, mas o princípio, que é o que precisa ser entendido, é o que ele cobre no artigo lá, e que é o que eu quero explicar agora. Então o que é ocultação da informação? E esse é o conceito mais importante para a gente entender na orientação a objetos. A motivação vem no fato de que o software, sistemas de software têm partes cujo projeto é mais ou menos suscetível a mudanças ao longo do ciclo de vida. Ou seja, existem estruturas dentro do código, dentro do projeto, dentro do sistema de software, que tendem a ficar inalteradas ao longo do ciclo de vida, que não sofrem alterações de requisitos, não sofrem mudanças, adaptações, são mais fixas. E existem estruturas que tendem a ser alteradas mais constantemente, que sofrem, por exemplo, mudanças de acordo com alterações do cliente ou regras de negócio que precisam ser mudadas. Então isso é natural, isso existe em qualquer projeto de software. E o que o princípio da ocultação da informação diz é o seguinte:
As estruturas que tendem a ser alteradas mais constantemente devem ficar escondidas ou ocultas atrás das estruturas que tendem a ficar fixas. Isso leva a maior flexibilidade, compreensibilidade, menor tempo de desenvolvimento e os benefícios da orientação a objetos. Aqui o principal é entender esse fato da vida. Quer dizer, o software tem isso inerentemente. É muito difícil você encontrar um software que não tem essa característica de partes mais mutáveis ou mais suscetíveis à mudança e partes mais fixas. E essas partes que são mais alteráveis, né, ou que tendem a ser alteradas, veja que a palavra aqui é tendem, não existe aqui uma definição precisa do que é alteração, mas existe uma tendência, né? Ela deve ficar escondida atrás da estrutura que é fixa, certo? Então esse aqui é o princípio geral, é isso que a gente tem que entender muito bem. Eu vou continuar discutindo o assunto aí, para a gente solidificar bem esse conhecimento. E para explicar um pouco melhor, eu vou voltar àquele exemplo. Se eu pegar aquele mesmo exemplo, né, e precisar alterar alguma coisa, e aí de novo, ó, vem a origem da mudança. Por que eu vou alterar? Pode ser uma mudança de requisitos, pode ser que o cliente não gostou, pode ser que mudou alguma lei no sistema de GPS, sei lá. Pode ser que alguém descobriu algum erro de alguma coisa do sistema e precisa gerar uma alteração. De novo, não sei o que gera a alteração, mas naturalmente existe necessidade de alteração. Eu suponho que nesse exemplo aqui, eu precise alterar o sistema de geometria. A gente sabe que existem vários modelos de geometria do planeta Terra, né? A gente pode adotar a geometria plana, que é uma simplificação para pequenas distâncias, a geometria esférica, que funciona bem para áreas maiores, né, como um estado, uma cidade, etc., e a geometria elíptica, que é realmente uma representação mais fiel da Terra, né? A Terra não é uma esfera, e sim uma elipse. Então tem diferentes formas de cálculo, né? O cálculo entre a minha casa e a padaria dá para resolver com geometria plana. A aproximação já é muito boa. O cálculo da minha casa até a Rússia, provavelmente eu tenho que usar a esférica ou provavelmente a elíptica para chegar a um resultado mais real. Tá? Então, supondo que eu tenho que fazer essa alteração. Como que eu preciso fazer hoje? O programador, que é o usuário, ele tem que conhecer o tipo da geometria utilizada, porque ele vai passar os dados de latitude e longitude de acordo com a especificação do programa atual. Então ele tem que conhecer alguns detalhes de implementação. E além disso, para fazer alteração, eu teria que mudar em vários locais do programa, inclusive em alguns lugares que não são parte do código que o programador original fez. Quer dizer, eu teria que mexer no código que o usuário da minha classe está mexendo. Tá? Então isso gera a necessidade de mudanças em vários locais. E são problemas da ocultação. Problemas da ocultação da informação não está sendo aplicado corretamente. Então vamos dar uma olhada no exemplo lá para ilustrar um pouco melhor essa situação. Bom, nesse exemplo, para eu fazer a troca de um sistema de representação para outro, para poder fazer cálculos de distância mais preciso, eu teria que mexer na classe posição, né, que é onde está o meu método de distância. Então aqui esse código, vou apagar aqui, né? Então aqui eu estou fazendo um cálculo, por exemplo, usando latitude e longitude, seria com o modelo geometria plana. Para alterar esse modelo, para fazer o cálculo de distância usando geometria esférica ou elíptica, é mais fácil, ao invés de trabalhar com latitude e longitude, trabalhar com ângulos, né, em radianos, por exemplo. Então eu poderia trocar aqui para dois ângulos em radianos. Por exemplo, φ e θ. Aí eu posso recalcular a distância aqui. Só que veja que essa mudança vai gerar problemas. Eu vou ter que vir aqui na minha lógica do programa principal, que é onde eu estou especificando latitude e longitude, eu teria que mudar aqui e calcular o ângulo em φ e θ para poder especificar para o usuário poder especificar aqui. Então ele está dando erro porque eu modifiquei o código da classe posição. Não existe mais latitude e longitude. Ou seja, a minha mudança aqui dentro da classe posição, tá, óbvio eu teria que mexer aqui dentro, né? Então trocar de geometria plana para esférica. Mas essa mudança gerou uma propagação de mudanças. Eu tive que mexer não só aqui dentro desse módulo, eu tive que ir para fora do módulo e mexer lá fora também para poder corrigir esse programa. Ou seja, a minha mudança teve um impacto maior, gerou maior instabilidade no meu código. Por quê? Porque o meu código da classe principal, que é essa classe aqui, Java Application 1, né, não está protegido contra mudanças na classe posição. Veja que o conceito de ocultação de informação diz isso, a gente tem que proteger o código.
quer dizer que se eu mexer aqui dentro, essa mudança não escapa daqui, quer dizer, ela não gera necessidade de mudanças lá fora, certo? Então essa proteção é que falhou nesse caso aqui, ou seja, a minha mudança gerou necessidade de alterações fora da classe. Bom, então como é que eu poderia aplicar a ocultação da informação nesse exemplo aqui, né? Então vamos voltar atrás aqui para as mudanças, né? Vamos deixar o código compilando novamente, né? Então ele está funcionando agora, ó. Voltei para latitude e longitude, e eu vou fazer a ocultação da informação, proteger os detalhes internos da classe posição. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o modificador aqui de visibilidade do Java, que é uma das formas de você fazer ocultação da informação, né? Então botando aqui um private nesses métodos, nesses atributos aqui, latitude e longitude, e eu vou expor esses atributos através de um método, vou chamar aqui de setLatitude. E eu vou simplesmente fazer uma atribuição simples, ó. Então eu tenho um set que é um método, esse sim é público, ou seja, ele é visível lá de fora. E eu estou falando assim, ó, eu quero que você configure a latitude dessa posição para esta. E aí ele configura, tá? No caso aqui é uma atribuição simples. Mesma coisa eu vou fazer para a longitude. Também vou fazer aqui uma atribuição simples. O Java tem um diferenciador entre o nome do argumento e o nome do atributo através do this. Então, quando eu coloco o this ponto, eu estou dizendo que é o atributo da classe. E sem o this, ele é o argumento do método. Tá? Então, isso facilita aqui o acesso a diferentes atributos com o mesmo nome. Atributos e parâmetros com o mesmo nome, desculpa. Então, o que eu fiz? Eu, na verdade, não mudei nada na lógica do programa. Simplesmente fiz código a mais, que aparentemente é à toa, né? Eu fiz um set aqui, um método que só serve para atribuir. É isso. Mas veja, o que mudou? Bom, primeiro que eu tenho que trocar, né? Agora não dá mais para você acessar diretamente o atributo. Ó. Então eu não consigo mais acessar, porque ele tem um acesso privado. Então faço aqui através da chamada do setLatitude. Então aqui a mudança é pouquinha. Então vamos fazer aqui a troca do acesso pelo set. Né? Então vou setar aqui, essa palavra que não existe, mas a gente usa, né? Então vou setar ou configurar a latitude e longitude da minha casa e da padaria. Pronto, está funcionando do mesmo jeito. Agora não está mais dando erro e eu consigo acessar exatamente o mesmo código. Bom, mas se eu não fiz nada, quer dizer, se não mudou praticamente nada no meu programa, para que eu criei esse set à toa, né, que não faz nada? A diferença está na seguinte situação que agora eu tenho. Se eu tiver que trocar latitude e longitude para φ e θ, eu vou ter que naturalmente alterar o set latitude e o set longitude. Claro, vou ter que alterar a distância também para trocar de plana para esférica, né? E também o de direção aqui, né? Esférica. Vou ter que usar as novas variáveis, né? Mas agora eu consigo alterar a latitude aqui e a longitude no mesmo módulo, na mesma unidade. Então faço aqui uma forma de conversão de latitude para ângulo em radianos. Claro, não vou implementar aqui, só para ilustrar, tá? Então mexi na minha conversão no set. Ou seja, lá no meu Java Application 1 continua igualzinho, ó, ele não mudou. Quer dizer, essa classe Java Application 1 ficou protegida de uma mudança dentro de posição. E agora não gerou nenhum erro de compilação. Por quê? Porque eu fiz toda a mudança aqui dentro já, em um lugar só. Se eu tivesse 10 classes acessando latitude e longitude, a minha mudança ficaria confinada somente aqui. Tá? Ao passo que no modelo anterior, se eu tivesse 10 classes acessando a latitude e longitude diretamente pelo atributo, eu teria que alterar todas as 10 classes. Ou seja, uma mudança simples na classe posição e na representação aí de coordenadas geométricas, né? Coordenadas esféricas para planas ou elípticas. Essa mudança iria desencadear uma série de outras mudanças. Por isso que aquele modelo anterior não era suficiente. Então esse modelo aqui, além do encapsulamento, ele emprega também a ocultação da informação. Qual a informação que está sendo oculta? Como que a posição é representada internamente. Agora estou usando ângulos em radianos, antes era ângulos em graus.
Tá? Essa mudança é uma mudança provável, ou a gente poderia prever que ela ia acontecer algum dia. Tá, a gente pode, não tem, isso não é um fato, né? A gente não consegue prever o futuro, mas dá para a gente tentar estimar e programar de uma forma meio que defensiva, prevendo possíveis mudanças e protegendo essas mudanças de serem propagadas. Tá? Então a ocultação da informação efetivamente melhora o design, melhora o projeto, melhora a estrutura e deixa seu sistema mais seguro, mais fácil de ser mantido e mais fácil de ser evoluído com mudanças. Tá? Nesse exemplo aqui, a gente conseguiu deixar toda a minha aplicação usando latitude e longitude, né, que é uma coordenada mais comum. Até faz sentido, né? Latitude e longitude é o que tem no GPS, que tem nos mapas aí, é o que a gente usaria naturalmente no lado do usuário. Tá? E esse exemplo, mesmo sendo simples, ilustra aí a vantagem da ocultação da informação. Esse mesmo princípio ele se estende para vários outros conceitos da orientação a objetos, como herança, coesão, acoplamento, tudo isso tem a sua origem no princípio da ocultação da informação. Você entendeu esse princípio, que é você proteger o design contra mudanças, você entendeu boa parte aí da orientação a objetos. Bom, então o princípio da ocultação da informação é importante porque ele obriga que os projetistas ou os arquitetos do sistema pensem naquilo que é essencial ou imutável no sistema. Primeiro, né, qual que é a estrutura primordial do sistema, que não vai mexer, que vai ser mais perene, que vai ser mais essencial da organização do sistema, e separar isso dos detalhes, ou das coisas que são mais flexíveis ou mutáveis, e que vão aparecer depois. Tá? E esses não podem interferir na estrutura maior, e mudanças desses detalhes não podem gerar mudanças na estrutura maior. Tá? Isso que é importante. Isso que um bom projetista faz. Ele consegue fazer essa separação. E esse princípio é básico. Ele não pertence a um paradigma em particular. Lá no artigo do Parnas, que ele propôs essa separação, não existia conceito de orientação a objetos. Não era uma coisa difundida como é hoje. Tá? Então a orientação a objetos simplesmente abraçou a ideia. Então os conceitos que estão nas linguagens orientadas a objetos, na verdade, são formas sintáticas de você programar ocultando informação. Então é um jeito mais fácil de ocultar informação do que usando uma linguagem não orientada a objetos. Mas o princípio está aí, o princípio que é o mais importante. Então ele independe. Você consegue programar orientado à ocultação de informação usando C, por exemplo, sem usar C++. Só que é mais difícil, porque você não tem mecanismos aí como herança, encapsulamento, visibilidade, e esses detalhes aí que facilitam. Tá? Então o que é a programação orientada a objetos, no final das contas? Né? Então ela é a abstração de processos que já existia antes, né? Quando a gente estudou lá a separação em subprogramas, né? A gente viu lá a estrutura da pilha, da execução, etc. A gente está abstraindo o processo, ou seja, estou evitando de fazer um programa só, uma linguiçona só, como o pessoal falava antigamente. Né? Você está quebrando em vários subprogramas. Além disso, a orientação a objetos introduz a abstração de dados, que é você colocar registros e estruturas de dados separadas em unidades. E a junção dessas duas coisas, que é chamado de encapsulamento, né? É você juntar dados e processos na mesma unidade, criação dos tipos abstratos de dados. Além de outros mecanismos que a gente vai ver depois, né, ao longo aí do vídeo, ao longo dessa e da próxima aula, e que juntos são aplicados com o objetivo de facilitar o princípio da ocultação da informação, conforme o projetista quiser. Certo? Então, a OO é uma forma adequada e natural de se implementar a ocultação da informação. Por si só, ela não implementa, porque a gente já viu, é o projetista que escolhe quem é que vai ficar escondido, quem é que vai ficar exposto, quem é que vai ficar visível, e etc. Mas a orientação a objeto facilita, ela tem mecanismos que tornam essa tarefa mais natural e mais fácil de ser implementada. Tá? Então essa pode ser uma definição aí bem conceitual, bem alto nível, do que é orientação a objetos na sua essência. Vale a pena a gente falar também de coesão e acoplamento, que são derivados, na verdade, da ocultação da informação. E às vezes a gente pode até enxergar como sendo a mesma coisa. Tá? O que é coesão? É o grau com o qual uma classe tem uma responsabilidade única e bem definida. E o que é o acoplamento? É o grau com o qual uma classe depende de outras para exercer sua responsabilidade. O ideal é você conseguir uma alta coesão e um baixo acoplamento, ou seja, uma classe que tem dentro dela muita responsabilidade bem definida e somente aquilo que ela precisa. Tá? E que ela não dependa de outras para funcionar. Por quê? Porque se você tiver uma baixa coesão, significa que aquela classe está misturando coisas que não deveriam estar juntas. Ou seja, está, por exemplo, colocando
o cálculo da distância entre coordenadas geométricas e cálculo de temperatura, por exemplo. São coisas que não são relacionadas. Pode até ter uma certa relação, mas não necessariamente deveriam estar na mesma unidade. Tá? Então é uma classe, esse é um exemplo de uma classe com baixa coesão. E ela não implementa a ocultação de informação corretamente porque os métodos de cálculo de temperatura não devem conhecer detalhes de coordenada, por exemplo, latitude e longitude. Não tem uma coisa, não tem a ver com a outra. Então a informação não está devidamente ocultada entre os métodos, entre as operações. Tá? Portanto, a coesão pode ser vista também como uma falha. Desculpa, baixa coesão pode ser vista como uma falha na ocultação da informação. O acoplamento também. Se você tem uma classe que depende de outra para conseguir funcionar, significa que ela está precisando ir além do módulo dela, né, e buscando informação que estaria naturalmente oculta para ela. Então, por exemplo, a minha classe posição útil estava buscando informação lá na classe posição. Ou seja, está sendo o oposto, está sendo muita ocultação de informação onde não deveria, gerando um autoacoplamento. Tá? Então esses conceitos são relacionados e podem ser descritos em formas de ocultação da informação. Bom, então, e como objeto de estudo deste vídeo, a gente vai concluir aí, esta aula com o estudo do Java, que são mecanismos já meio que consagrados aí das linguagens orientadas a objetos. São conceitos de atributos, métodos, modificadores de acesso, construtores, herança, interfaces, polimorfismo, pacotes e exceções, que são comumente utilizados na linguagem Java e outras linguagens. A maioria tem aí conceitos similares, né? E dá para a gente usar aí como uma forma de estudar os mecanismos de auxílio na implementação da ocultação da informação. Tá? Outras linguagens têm conceitos parecidos, então dá para a gente transpor o conhecimento para os outros aí. Mas eu vou utilizar Java, que é uma das mais comuns, mais conhecidas aí, que tem esses mecanismos, essas construções de linguagem que facilitam e são, por isso, consideradas como um bom exemplo de um paradigma orientado a objetos.